Fala aí, pessoal, tudo bem? Então vamos hoje aí começar o nosso estudo sobre a Primeira Guerra Mundial. Tranquilo? É importante salientar que eu vou dividir essa aula em 3 partes. A primeira parte, ela vai ser a introdução, os antecedentes. A gente vai explicar o contexto que antecede a Primeira Guerra, tal e qual já conversamos na aula de neocolonialismo, que eu falei que era muito importante para nós chegarmos até esse conteúdo. A segunda parte vai ser as fases em si, e a terceira parte vão ser as consequências. Eu dividi dessa forma para que nós não tivéssemos um vídeo extremamente longo e ficasse de repente cansativo. Tranquilo? Mas seria importante se você pudesse assistir os 3 no mesmo dia, para poder a coisa ficar bem bacana na tua cabeça. Então nós vamos agora para a aula número 1, certo? Sobre a Primeira Guerra Mundial, conversando sobre esse período tão, vamos dizer assim, complicado da história da humanidade. Período que se desenrolou aí no início do século XX, né? Nós estamos no início do século XX. O mundo estava assolado por um monte de preocupações, um monte de perspectivas, um monte de alterações, certo? E de repente todo um conflito se desenrola a partir de interesses colonialistas, na verdade neocolonialistas, certo? Vamos começar essa conversa da seguinte maneira, entendendo esses antecedentes, essas causas. Dentro desse contexto que eu falei, né, a questão das disputas imperialistas. Nós tínhamos uma região entre a França e a Alemanha chamada Alsácia-Lorena, que é cobiçada já há tempos, desde a dissolução do Sacro Império Romano Germânico, certo? Conhecido como Primeiro Reich, certo? Então você tem aí essa dissolução que acabou depois. Mais adiante nós temos a guerra também dos 30 anos, a França toma esse território e tem a presença de alemães. Eu sei que isso também já foi objeto de disputa ali em outros períodos, em outras guerras. Na Guerra Franco-Prussiana também foi uma delas. A Confederação Germânica, ela gostaria de retomar na época de Napoleão, mas isso não foi possível, tendo em vista que nós tivemos uma movimentação muito forte, né, nos bastidores. Os franceses conseguiram não perder nenhum centímetro de terra que eles tinham antes da Guerra Napoleônica, certo? Antes da Revolução Francesa. Eles não perderam nada, certo, desses territórios, só o que eles conquistaram depois, certo? Então essa Alsácia-Lorena era uma região com grande produção de carvão e também com grandes reservas de ferro, minério de ferro. Por isso, muito cobiçada, muito interessada. Essa disputa pela Alsácia-Lorena, que tinha sido conquistada pela Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, depois ela vai ser reconquistada pela França na Primeira Guerra Mundial como um espólio de guerra. E tem que deixar claro que não para por aí não, que daqui a pouco na Segunda Guerra a gente vai voltar a falar sobre essa região, tá? Uma região muito cobiçada, região da Alsácia e da Lorena. Tranquilo? Também temos uma disputa, essa disputa no caso territorial. Temos uma rivalidade que é uma rivalidade econômica, porque a Alemanha, a gente sabe que ela entrou tardiamente no processo de expansão imperialista. A Alemanha, ela só vai entrar nesse processo, certo, depois da sua unificação, em 1870, na década de 1870, certo? Então, depois dessa unificação, ela começa a expansão. Elas são chamadas unificações tardias, que também nós já estudamos para chegar aqui. E a Alemanha teve um crescimento significativo. Vamos dar uma olhada aqui. A Alemanha e Grã-Bretanha na produção de carvão. Na produção de carvão, vocês estão vendo a Alemanha, olha, a ascensão gigantesca, chegando a rivalizar com a produção de carvão da Inglaterra, no caso da Grã-Bretanha, né? E a produção de aço, vejam como é que a produção de aço alemã, ela praticamente ficou o dobro da produção de aço britânica, certo? No questão de produção industrial mundial, veja a Grã-Bretanha aqui na cor verde caindo, ó. Estão vendo? E vocês estão vendo aqui a Alemanha só subindo. Ou seja, a produção mundial industrial, você tem aí 16% da produção industrial mundial nas mãos da Alemanha. É claro que não convém aqui discutir aqui agora a ascensão meteórica dos Estados Unidos, mas convém discutir a queda meteórica, né, da Grã-Bretanha. Uma queda muito grande, a Alemanha vai tomar o lugar dela. Então nós temos uma rivalidade territorial e uma rivalidade econômica. Mas não para por aí, tínhamos outras rivalidades nesse contexto. Outras rivalidades também chamadas territoriais. Por exemplo,
A Sérvia, a Áustria, a Rússia com a Áustria e a Rússia com a Alemanha. Essas rivalidades têm relação com essa regiãozinha aqui, ó, chamado Balcãs, certo? Chamado também de Península Balcânica, onde fica a Grécia atualmente. Essa região aqui, os Balcãs, nas proximidades da Península Balcânica, não confunda com o Mar Báltico, que fica ao norte, tá? É na região mais próxima do Mediterrâneo. Ela era uma região que ela tinha austríacos dominando, certo? Territorialmente dominando e politicamente dominando essa região. Mas os sérvios não aceitavam. Vocês vão ver na cor verde aqui, são os aliados dos russos, no caso de origem eslava. Depois a gente vai falar sobre essa questão dos eslavos, tá bom? Então, os sérvios se sentiam pressionados pelos austríacos e eram aliados dos russos. Os russos, por sua vez, tinham desejo de ter passagem com seus aliados em direção ao mar Mediterrâneo, uma passagem mais direta, certo? E vocês vão ter os russos também com rivalidades com a Alemanha. E nós temos aqui a tão sonhada construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá, que praticamente ia manter um fornecimento constante de petróleo para os alemães, né? E isso gerava um problema muito grande para os russos, uma preocupação muito grande para os russos. Então, o controle dos Balcãs é mais uma disputa territorial. Por falar em disputa territorial, por falar também em questões, como é que eu posso falar? Questões de territórios e imperialistas, a França e a Itália disputando a tapa no dente a Tunísia. E a Itália e a Áustria disputando províncias separatistas, irridentas, né? Como Tirol, Trentino e Istria, que vocês estão vendo aqui. Essa disputa da França e da Itália na Tunísia, certo? Ela foi uma disputa muito tensa, muito violenta, certo? Mas eu queria chamar a atenção para vocês para uma coisa. Vocês sabem muito bem que nós temos a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. E a Tríplice Aliança ela é composta inicialmente da Itália, da Áustria e da Alemanha. Só que aí a gente fica pensando, poxa, peraí, mas se a Itália entrou ao lado da Áustria, como é que eles tinham problemas? Vejam bem, nós tínhamos aquilo que a gente poderia chamar de elo de ligação. O que seria assim esse elo de ligação? Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui, as alianças militares. A Áustria, a Alemanha e a Itália formaram inicialmente aquilo que a gente vai chamar de Tríplice Aliança, digo inicialmente. A Áustria e a Itália não se beijavam, não se entendiam bem, eles tinham problemas territoriais desde a época da unificação italiana, a gente já estudou sobre isso, beleza? A gente vai perceber qual é o elo que liga a Áustria e a Itália, a Alemanha. Vocês estão percebendo aqui, olha, Áustria e Itália ligadas pela Alemanha. A Alemanha era o elo que ligava essas duas regiões. Certo? Aqui nós também temos o elo entre a França, o Império Russo, junto com a Inglaterra, que seria chamada Tríplice Entente, certo? Então esses países. Posteriormente a gente sabe que a Itália vai sair e vai chegar o Império Otomano. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Só quis abordar essa questão para vocês entenderem o porquê da Itália não está muito assim. Sabe aquela história? Tô do teu lado, mas não estou muito afim de estar aqui não? Mais ou menos nesse sentido aí. Bacana, joinha, tranquilo? Então, pessoal, agora a gente continua aqui a nossa conversa, né? Para a gente explicar um pouquinho essa região dos Balcãs, certo? A região da Península Balcânica. Nós temos aqui um mapa que mostra pra gente a antiga Império Alemão, né? Império Austro-Húngaro, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, Romênia, Sérvia, Grécia, o Império Russo. Para a gente entender um pouquinho isso, a gente teria que analisar um pouquinho dois fatores interessantes. O chamado pan-eslavismo e o chamado pan-germanismo. O que vem a ser o pan-eslavismo, tá? O pan-eslavismo é uma teoria, uma doutrina, segundo a qual os povos de origem eslava deveriam se unir. E você tem aí os russos, os romenos, os sérvios, certo? De certa forma, estando unidos nesse processo. Da mesma forma, nós temos o pan-germanismo. O pan-germanismo seria uma doutrina segundo a qual os povos de origem germânica também deveriam se unir. Essas duas correntes de nacionalismo, de sentimentos étnicos, bateram de frente na Primeira Guerra Mundial e também depois a gente vai ver isso na Segunda Guerra Mundial.
Mas vocês vão perceber como que isso vai unir países diferentes e, de certa forma, criaria-se uma ponte, certo, entre o Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro, que era, de certa forma, impedida pela ação da Romênia, da Sérvia, mas principalmente da Sérvia nesse meio aqui. Isso impedia, de certa forma, essa unificação dessa região toda ali da Alemanha até a possibilidade da construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá, certo? É interessante que a gente vai entender que esse pan-eslavismo com esse pan-germanismo vai acontecer num período conhecido como Paz ou Pax Armada, onde os caras estão, de certa forma, se armando até os dentes em nome da paz. Você se lembra aí do Kim Jong-un, né, lá da Coreia do Norte, que falou que estava tendo arma nuclear para ter paz. Estranho, né? E alianças militares vão se desenrolar. Essas alianças militares não são necessariamente de pessoas, de países, né, que se amam, mas que têm inimigos em comum. Bem que naquela teoria, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Nesse sentido. É por isso que você vai ver a Itália se juntar, certo? Se juntar à Áustria-Hungria, mas depois sair. Beleza? A Tríplice Aliança ela vai ser formada pela Alemanha, pela Áustria e pela Itália. Só que ao longo da guerra a Itália vai sair e ela vai receber, essa Tríplice Aliança, o apoio do Império Turco-Otomano, da Bulgária e de outros países que comungam com o pensamento deles. Já a Tríplice Entente, ela vai ser formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia, certo? E ao longo dessa guerra ela vai receber o apoio dos Estados Unidos, do Brasil e de outros países. São esses dois grupos que vão formar. A base de tudo isso está muito relacionada à questão do nacionalismo. O espírito nacionalismo vai tomar o coração dessas pessoas. Nós estamos vendo aqui uma imagem, certo? Uma imagem, tá? De um alemão, tá vendo? Ele tá tipo almejando, sonhando, pedindo, ou de certa forma venerando Valquíria, que seria uma figura mítica, segurando uma coroa de louros, que normalmente representa a vitória, certo? E você vê aqui uma mulher francesa, uma mulher evocando a participação das mulheres na guerra, certo? E vocês estão vendo ela segurando aqui aquele barrete frígio, que eu sempre comento com vocês nas imagens de história. Certo? Temos aqui também, né, estudantes de Berlim que saúdam a entrada da Alemanha na guerra em 1914. Quer dizer, os caras felizes porque o país entrou em guerra. É interessante, né? É um sentimento ultranacionalista que vai se desenvolver nessa época, mas extremamente forte mesmo, tá? Esse sentimento ultranacionalista vai estar associado a essa questão dos avanços, ou seja, avanços em direção às terras, principalmente da Ásia, da África e também da Oceania, chamado de avanço imperialista, que é a expansão daquele capitalismo, certo? Capitalismo industrial, monopolista e financeiro do século XIX, que a gente conversou muito aí no imperialismo e no neocolonialismo, certo? Tema da aula anterior. Essas novas fontes de matéria vão se desenvolver, fontes de energia, você vai ter nova fonte de matéria-prima, como ferro, certo? E outras, claro, né? O alumínio também. A fonte de energia você vai ter alteração para o petróleo, dá um interesse muito grande no Oriente Médio, e eles querem expandir cada vez mais. Só que a gente sabe que a Terra ela é finita, sendo finita, uma hora vai dar problema. Eric Hobsbawm, no livro A Era dos Extremos, ele chega a falar que a guerra já existia no mundo, ela já estava acontecendo no mundo, só faltava ela chegar na Europa, certo? Só faltava ela chegar na Europa. Esse fator é importante da gente entender, certo? E quando ela chegou na Europa, aí se estabeleceu esses grupos que vocês estão vendo aqui, olha. Tríplice Aliança, na região central, Tríplice Entente, na região periférica, certo? E as nações que tentaram fazer uma certa neutralidade, estabelecer uma neutralidade. Cabe salientar a vocês o seguinte, essa Tríplice Aliança, às vezes ela acaba sendo chamada também de países centrais. Por que países centrais? Porque eles estão no centro de um conflito entre esses dois grupos. Inclusive a Alemanha aí, né, teve uma situação bastante complicada, né, porque ela acabou ficando praticamente com duas frentes. Esse é o ponto. Trouxe a vocês aqui algumas propagandas de alianças militares, vocês estão vendo, olha? Propagandas aqui de alianças militares, da Aliança e da Entente, certo? Propagandas que eram muito divulgadas na época, claro, naquela época não tinha internet, não tinha Twitter, não tinha WhatsApp, né? A moçada fazia na base do panfleto mesmo, tá? E vamos entender aqui o conceito alemão, o contexto alemão dessa época, tá?
existia uma teoria sobre a suposta superioridade dos alemães. Pera aí, professor, mas não é Hitler ainda? Sim, gente. Vocês pensam que Hitler inventou essa parada? Não, já existiam essas teorias, certo? O cara só colocou isso em prática, né, de maneira muito mais violenta. Eu não vou nem entrar muito nesse assunto agora, mas já existiam teorias desde o século XIX, certo? Quer dizer, o cara foi tão burro, vamos dizer assim, tão meio louco. Burro não, né? Tão, vamos dizer assim, sem 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 novidade, né? Ele não foi tão criativo, era algo que já existia e ele colocou mais em prática. Também existia o sentimento nacionalista de você pertencer à Alemanha, né? E a guerra seria demonstração de força. O desenvolvimento da indústria bélica foi muito forte, muita reserva de minério de ferro e carvão, investindo na indústria pesada. E a expansão do comércio ultramarino, ela é importante de você entender, porque eles saíram por último, então eles estavam buscando por terras. Inclusive, não esqueça aí de dar uma olhada mais uma vez na Conferência de Berlim da década de 1880, que foi o marco desse processo de neocolonialismo. Tranquilo? Naquela época estava muito em voga aquele pensamento do darwinismo social, certo? Então lembrar aí que no Brasil ele chegou com a teoria do embranquecimento, né? Então os outros povos que estavam dentro do território alemão deveriam ser expulsos, tá? Isso aí começou a acontecer com força dentro da Alemanha. E eles defendiam uma língua, uma nação, uma raça, tá? Tem tenso. Vamos lá, o estopim, a crise dos Balcãs, a gente já conversou, né? Que vários países tinham problemas territoriais lá, desde a independência da Grécia, certo? A independência da Grécia ainda tem a ver com aquela época anterior à Primavera dos Povos, no século XIX. Por isso que eu sempre falo que o século XIX ele é muito importante para se estudar a história, certo? Para compreender o século XX, tá? Pela quantidade de acontecimentos, a questão do nacionalismo. E nós temos aqui, tá? Reinos independentes que surgiram nessa região. De certa forma, estavam batendo de frente um pouquinho com o expansionismo do reino turco-otomano e o expansionismo do Império Austro-Húngaro, tá bom? Em 1912, a gente tem aqui que a Sérvia e vários outros países formaram uma liga. E essa liga entra em conflito com motivos territoriais e religiosos com a Turquia, que já estava em guerra com a Itália. Aquilo que eu falei, a guerra está chegando na Europa, certo? E a primeira Guerra dos Balcãs, de 1912, a Liga Balcânica venceu e conquistou o território turco, com exceção ali de Constantinopla. Quer dizer, já era um local em conflito. Dá uma olhada nessa imagem aqui, olha, na imagem de 1912, vocês veem revolucionários lá na região da Macedônia, tentando expulsar os turcos daquela área. Tá ok? Então, na Segunda Guerra dos Balcãs, quer dizer, antes da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos duas guerras sérias ali na mesma região. A Bulgária combateu a Sérvia, combateu a Grécia, a Romênia e também participou da guerra, mas a Bulgária perdeu. E aí quem perde acaba ficando meio com rancor, né? A Sérvia saiu fortalecida, passou a se intitular Grande Sérvia e começou a ameaçar o poder do Império Austro-Húngaro. E é nesse contexto que enviam, né, o herdeiro do trono, Francisco Ferdinando, para visitar a Sérvia em 1914. O cara vai. E isso é que é a famosa gota d'água, certo? A causa imediata, o assassinato do herdeiro do trono, Francisco Ferdinando, em Sarajevo, certo? Tá aqui ele, tá aqui a esposa, ambos foram assassinados. Aqui é uma gravura do momento e aqui é a imagem, né, do Gravilo Príncipe, certo? Que foi o que praticou esse assassinato. Aqui nós temos uma imagem do dia de Francisco Ferdinando e a sua esposa, né, saindo do local onde posteriormente eles vão ser assassinados. Aqui nós temos uma gravura que não foi registrada por foto, mas uma gravura, tá, do momento em que eles são assassinados por Gravilo Príncipe. Ele era um radical de um grupo nacionalista chamado Mão Negra, tá? E nós temos aqui também a prisão. A prisão foi fotografada de Gravilo Príncipe, ele sendo preso. Isso desencadeou uma série de exigências por parte da Áustria-Hungria, certo? E a Áustria-Hungria, de certa forma, pensou que a Sérvia que tinha organizado essa conspiração. Acabou fazendo uma série de exigências e, posteriormente, em 28 de julho, acabou declarando guerra à Sérvia. E isso desencadeou uma reação em cadeia, porque a Sérvia ela era apoiada pela Rússia e a Áustria-Hungria era apoiada pela Alemanha. Então aqui, ó, Alemanha e Áustria-Hungria contra a Sérvia. Mas a Rússia, ela apoiava a Sérvia.
e a França apoiava a Rússia. A Bélgica ficou neutra, certo? Mas como a Bélgica também foi atacada, a Grã-Bretanha entrou no conflito. Então, o que aconteceu? Foram as chamadas políticas das alianças, certinho? Foram as chamadas políticas das alianças. E é nesse contexto que na próxima aula a gente vai começar a conversar sobre as fases da guerra, certo? Nas duas frentes a Alemanha lutou, uma frente contra a França e outra frente contra a Rússia, certo? E ela vai agora enfrentar as etapas, a gente vai dar uma olhada nas etapas e ver como é que foi essa guerra, inclusive conversando sobre o dia 24 de dezembro de 1914, que foi o armistício de 1914. Beleza? Na próxima aula a gente continua, pessoal.